A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Josley, e nós estamos ministrando o livro de Romanos, e hoje nós estamos no capítulo 15, que trata sobre o seguinte tema: não agradem a si mesmo, conforme nós temos informado desde o início destas aulas. Nós estamos ministrando o livro de Romanos utilizando o livro de John Stott, A Mensagem de Romanos. Hoje nós temos a intenção de vermos o capítulo 15. Então vamos lá? Bom, do capítulo 15, dos versículos 1 a 13, né, quando nós olhamos na carta aos Romanos, diz que nós que somos fortes, começa Paulo, assim, pela primeira vez, num ato simultâneo, ele os identifica por esse nome e identifica-se como um deles. Mas então, o que os fortes deveriam fazer? Qual seria a responsabilidade que lhes cabe como cristão para com os fracos? Essas perguntas permearam a, ao capítulo 14 da carta a Romanos, ela vai no capítulo 15, tanto é que no capítulo 15, o versículo 1, diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim da edificação do nosso próximo. Bom, nós temos algumas coisas que podemos fazer para agradar e para a edificação do nosso próximo. Primeiro, os fortes, eles devem suportar as fraquezas dos fracos. Isso nós vemos versículo 1, versículo 2, e diz que quem é forte é, obviamente, tentado a descarregar sua força em cima dos fracos de uma forma a esmagá-los. A exortação de Paulo, nesse caso, ela é muito clara. Diz: suporte-os, assim como em nossa língua, no grego, o verbo bastazon, ele pode ter dois significados. Ou um deles seria aguentar, que é no sentido de tolerar, ou então no sentido de carregar ou apoiar, nesse sentido também de dar suporte a outra pessoa. Então, no contexto aqui, o sentido parece ser este último, ou seja, de carregar os fardos um dos outros, apoiar o meu irmão mais fraco, no sentido de dar suporte a ele. Então, a força de um pode compensar a fragilidade do outro. Segundo, nós que somos fortes devemos não agradar a nós mesmos, ser egocêntrico e buscar os nossos próprios interesses. E é uma tendência natural da natureza humana corrompida. Mas o apóstolo Paulo ele nos orienta que nós não devemos usar a nossa força para vantagem própria. Como Paulo vem dizendo, o cristão de consciência forte não deve esmagar a consciência dos fracos. Uma terceira sugestão pelo apóstolo Paulo é que cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim da edificação do meu próximo. E não confunda jamais agradar ao próximo, que é um mandamento das Escrituras, como agradar os homens, que a Escritura condena. Então, nesse sentido pejorativo, agradar os homens, usado geralmente como uma antítese a agradar a Deus, significa adular as pessoas a fim de ganhar o seu favor, conquistar a sua aprovação através de algum comprometimento moral. E não é isso que o apóstolo Paulo ensina aqui nessa terceira suposição. Bom, meus irmãos, aqui Paulo ele acrescenta outro fundamento teológico ao seu apelo. Desta vez tem a ver com o próprio Jesus Cristo, que a partir daqui passa a ser mencionado em quase todos os versículos, especialmente seu exemplo.
Por que deveríamos agradar ao nosso próximo e não a nós mesmos? Essa é uma pergunta interessante. E a pergunta ela é respondida nos versículos 3 e 4. Versículo 3 diz: Porque também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, esta é uma simples declaração e resume ao mesmo tempo, com eloquente reticência, o sentido da encarnação. Quando eu falo de encarnação, só lembrando para vocês que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se encarnou, tomou a forma humana. Então, o sentido da encarnação e o caráter da vida terrena de Cristo. Então, em vez de agradar a si mesmo, ele se deu em serviço do Pai e dos seres humanos. Ele, embora sendo Deus, sendo por isso mesmo, dentre todas as pessoas, é que mais direito tinha de agradar a si mesmo. E não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, para vantagem própria. Mas antes, diz o texto, que Cristo esvaziou de si mesmo, esvaziou da sua glória, e então humilhou-se a si mesmo a fim de servir. O livro de John Stott, A Cruz de Cristo, ele dá um exemplo muito bem claro sobre esse esvaziamento de Cristo. Porque mesmo sendo Deus, para ele se esvaziar foi um processo de humilhação. Ele se humilhou, né, tomando a forma humana, mas obedecendo ao Pai. Bom, mas em vez de referir-se especificamente à encarnação, ou mesmo a algum incidente da vida de Cristo, como um homem encarnado, Paulo vai buscar lá no Salmo 69 uma referência que descreve vividamente os sofrimentos injustos de um homem íntegro. E essa passagem é citada 4 ou 5 vezes no Novo Testamento, como referência a Cristo, sendo considerada uma predição messiânica. Vejamos o que o Salmo 69 faz. Aí tem uma figurinha aí que tem os primeiros 3 versículos, diz: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam, de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Bom, aí o Salmo 69 ele vai até o versículo 36, mas o capítulo 15 de Romanos ele faz uma referência, capítulo 15 da carta aos Romanos, ele faz uma referência ao Salmo 69, e tendo como referência a Cristo. E ele é considerado um salmo messiânico, porque trata da pessoa de Cristo. Nela, o versículo 9, em especial, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim, inclui as palavras citadas por Paulo aqui, como está escrito: as injúrias daqueles que te insultam caíram sobre mim, e como dizer que, para simbolizar sua recusa de agradar a si mesmo, Cristo identificou-se tão completamente com o nome, a vontade, a causa e a glória do Pai, que os insultos que seriam dirigidos a Deus caíram sobre ele, sobre Cristo. Bom, o fato de Cristo haver cumprido a profecia do Salmo 69, versículo 9, Paulo há um ligeiro desvio de assunto. Assim, ele discorre acerca da natureza do propósito da Escritura do Antigo Testamento,
Pois tudo que foi escrito no passado, por incrível que pareça, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança e uma esperança viva. E essa oportuna declaração permite-nos concluir 5 verdades acerca da Escritura que convém não esquecermos, a saber, primeira delas, sua intenção ela é atual. É óbvio que os livros da Escritura eles destinavam-se primordialmente àqueles para quem, por quem foram escritos no passado. Isso é bem claro para todos nós. Mas o apóstolo Paulo ele está persuadido de que eles foram escritos também para não só ensinar as pessoas na época do apóstolo Paulo, mas também para nos ensinar todas as pessoas de todos os séculos e daqueles que ainda virão, daqueles que ainda surgirão, daqueles que viverão ainda. Um segundo propósito, seu valor é abrangente. E após citar apenas a metade de um versículo de um salmo, Paulo declara que tudo que foi escrito no passado é para nós. Se bem que, obviamente, nem tudo é de igual valor. O próprio Jesus falou sobre os preceitos mais importantes da lei. Uma terceira hipótese é seu enfoque é cristológico. A maneira como Paulo aplica o Salmo 69 a Cristo é um ótimo exemplo de como o Senhor ressurreto conseguiu explicar aos seus discípulos o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então, é algo assim fabuloso e fantástico quando nós verificamos que o livro de Romanos, ele se aplica ao Antigo Testamento, e aqui a gente vê o capítulo 15, especialmente, sendo aplicado aqui ou fazendo referência a um salmo de número 69, que foi escrito no Antigo Testamento. Por isso, o versículo 3 da carta de Romanos, capítulo 15, diz: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insulta caíram sobre mim. Um quarto propósito, que é um propósito prático, além de tornar-nos sábios para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, a Escritura pode trazer-nos bom ânimo, a fim de que mantenhamos nossa esperança, enxergando além dos tempos rumo à eternidade, vislumbrando a glória futura que nos espera, além dos sofrimentos presentes. Todos os sofrimentos que nós vivemos agora, nessa época de pandemia, existe uma esperança de uma glória futura que nos espera além do sofrimento que nós estamos passando nesses dias atuais. E um quinto argumento que Paulo utiliza é que sua mensagem é divina. E o surpreendente fato de que a perseverança e o bom ânimo, que no versículo 4 são atribuídos à Escritura, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aleluias. Já no versículo 5, atribuídos a Deus. 5 diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, tudo isso só pode significar uma coisa: que o próprio Deus, que nos enche de coragem através da voz que nos fala por meio da Escritura, pois Deus continua a falar por intermédio daquilo que já falou no passado, continua falando nos nossos dias atuais, continua falando para mim e para você que me ouve nesta noite. Bom, os versículos 5 e 6 diz: porque é através de Cristo que adoramos em espírito de unidade. O 5 eu já li, vou ler o 6 para vocês. Para que, como um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, os versículos 5 e 6, eles assumem a forma de uma bênção.
qual é a oração do apóstolo Paulo? A oração dele é que o Deus que concede perseverança e ânimo, através da escritura como nós já vimos, lhes dê um espírito de unidade. Literalmente, vos conceda pensarem a mesma coisa entre vós. Isso, versículo 5, parte A. Isso dificilmente seria um pedido para que os cristãos de Roma venham a concordar uns com os outros acerca de tudo. Afinal, o apóstolo Paulo ele vem despendendo um esforço enorme para admoestar não só os cristãos fortes, mas também os cristãos fracos, a aceitarem-se mutuamente, porque estava criando dois grupos. E esse aceitar é que sejam da mesma consciência, discordem em assuntos secundários. Portanto, essa deve ser uma oração pela unidade deles, unidade de mente no que tange ao essencial, que é a comunhão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E qual é a petição do apóstolo Paulo? Deus lhes dê um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo. E isso parece indicar que a unidade cristã é a unidade em Cristo, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, é o foco da nossa unidade. E que, portanto, quanto mais concordamos com ele e acerca dele, mais iremos concordar uns com os outros. Qual é, porém, o propósito dessa unidade de mente? O propósito é que possamos dispor-nos a uma adoração conjunta a Deus. Cada um, tanto cristãos fortes, cristãos fracos, adorem ao Senhor nosso Deus. Uma adoração conjunta a Deus. O mesmo corpo, uma só mente, para que com um só coração e uma só boca glorifique a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o versículo 6. Assim, essa é uma somente, conforme o versículo 5, e se expressa através de um só coração e uma só boca, conforme o versículo 6. Meus irmãos, aliás, sem essa unidade de mente acerca de Cristo, é impossível haver unidade de coração, de boca, e é impossível haver uma adoração a Deus. É lindo essa parte. Eu gosto muito dos versículos 5 e 6, porque eles nos tratam da importância da união, de termos só um só coração, uma só mente, uma só boca, para adorarmos ao nosso Deus. No versículo 7 diz, porque Cristo os aceitou. Diz assim, porque, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, com o versículo 7, Paulo retorna lá no começo, ao seu apelo original e positivo acerca da aceitação, aceite uns aos outros. Na verdade, a sua longa e detalhada argumentação prática, teológica, acerca dos fortes e dos fracos, que vai desde o capítulo 14, versículo 2, até o capítulo 15, versículo 6, aparece aqui em dois pedidos. Aceitem o fraco, 14, 1, e aceitem-se uns aos outros, versículo 7 do capítulo 15, parte A. Aleluias. Ambos dirigem-se a toda a congregação. Se bem que o primeiro exorta a igreja a aceitar o irmão mais fraco, lá no capítulo 14, enquanto o segundo, no capítulo 15, conclama todos os membros da igreja a aceitarem uns aos outros. E ambos tenham uma fundamentação teológica. O irmão mais fraco deve ser aceito porque Deus o aceitou. Capítulo 14, versículo 3. E os membros devem aceitar uns aos outros da mesma forma como Cristo nos aceitou. Versículo 7, capítulo 15, parte A. Bom, nos versículos 8 a 13, porque Cristo se tornou servo. 8 a 13 diz assim, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas,
a fim de que os gentios glorifiquem a Deus, por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria aos gentios com o povo dele. 11, e mais, louvem ao Senhor todos vocês, gentios. Cantem louvores a ele todos os povos. Já no versículo 12, Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. E no versículo 13, que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Bom, com o versículo 8, Paulo desliza quase imperceptivelmente da unidade dos fracos e fortes através de Cristo para a unidade dos judeus e gentios através desse mesmo Cristo. Em ambos os casos, a unidade visa a adoração a Deus, ou seja, a fim de que eles glorifiquem a Deus juntos, um só povo, uma só família cristã, adorando a Deus, sem denominação, sem ser de igreja A, sem ser de igreja B. O desejo do apóstolo Paulo aqui é a união de todos os cristãos para que possamos glorificar a Deus juntos. Contudo, a gramática dos versículos 8 e 9, ela é incerta. Vejamos o que diz o texto na Nova Versão Internacional. Versículo 8 e 9a, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Bom, meus irmãos, e essa é essa a verdade da inclusão dos judeus e gentios na comunidade messiânica que Paulo vai reforçar agora através de 4 citações do Antigo Testamento. Em cada um dos casos, ele usa o texto da Septuaginta, escolhendo uma citação da lei, uma dos profetas e 2 dos escritos, abrangendo assim todas as divisões do Antigo Testamento. Ou seja, no capítulo 15 da carta aos Romanos, ele utiliza-se de alguns textos lá do Antigo Testamento, provando, ou seja, a questão aqui da união, da importância dessa união entre os irmãos. Bom, na primeira, Davi mesmo sendo rei, e ele utiliza aqui Salmos 18, 49, 2 Samuel 22, 5, que é o versículo 9, parte B, que nós lemos. Davi, mesmo sendo rei de Israel, declara a sua intenção de louvar a Deus, de adorar a Deus entre os gentios. Embora não fique claro se as nações serão espectadoras apenas ou se terão participação ativa. Salmos 18, 49 diz, portanto, eu te louvarei entre os gentios, cantarei hinos ao teu nome. Na segunda citação, Deuteronômio 32, 43, as nações são definitivamente participantes. Ali Moisés as convoca a regozijarem na companhia do povo de Deus. E também diz, alegre-se, ó gentios, com o seu povo. Na terceira citação, que é referente ao versículo 11 do capítulo 15 que nós lemos, Salmo 117, 1, o salmista apela também diretamente a todas as nações. Note-se a repetição da palavra todos, conclamando-as a louvarem a Yahvé, a Javé. E mais, louvem ao Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E no quarto e último versículo, o profeta Isaías prediz a chegada do Messias, descendente de Davi, filho de Jessé, que haveria de governar as nações e conquistar a sua confiança. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Isaías 11:10. Portanto, meus irmãos, o Messias seria concomitantemente da raiz de Jessé, ele seria a esperança das nações.
Bom, Paulo conclui a longa sessão ético-doutrinária de sua epístola com uma outra bênção, que está lá no versículo 13a do capítulo 15 que nós lemos, que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz ao confiarem nele. Bom, se nós pudéssemos rever toda essa sessão, do capítulo 14 ao versículo 1 até capítulo 15, versículo 13, em grande parte dedicada a como os fortes deveriam considerar e tratar os fracos, é particularmente impressionante ver como o apóstolo Paulo ele alicerça suas exortações éticas como sólidos argumentos teológicos. Dos 6 pontos analisados, porém, há 3 que parecem ser centrais e que têm a ver com a cruz, com a ressurreição e o juízo final. Primeiro, presta atenção, Cristo morreu para ser o nosso Salvador. Já que Deus aceitou o irmão mais fraco, 14, versículo 1, versículo 3, e já que Cristo nos aceitou, capítulo 15, versículo 7, cabe a nós completar o triângulo e aceitar uns aos outros. O segundo argumento fundamental é que Cristo ressuscitou para ser nosso Senhor. Isso é dito claramente em Romanos 14, 9. Consequentemente, todos nós, o seu povo, tanto os fracos como os fortes, somos seus servos e teremos que prestar-lhes conta. Aleluias. Terceiro argumento, Cristo virá para ser o nosso juiz. Todos nós, sem exceção, compareceremos um dia perante o seu tribunal e então cada um dará conta de si mesmo a Deus. Capítulo 14, versículo 10 a seguir. Bom, meus irmãos, então são as 3 aclamações que são feitas em muitas igrejas durante a ceia do Senhor. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Além de constituírem a essência do nosso culto, elas influenciam toda a nossa conduta. Precisamos, portanto, educar a nossa consciência de acordo com a palavra de Deus, a fim de nos tornarmos fortes na fé, crescendo em convicções bem firmadas e assim na liberdade cristã. E por último, quanto se trata de questões fundamentais, portanto, a fé, ela é primordial. E ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência da fé. Quanto às questões não fundamentais, contudo, o amor é que é primordial. E não se pode apelar para o zelo pela fé como uma desculpa para fracassar no amor. Amém, meus irmãos? Eu sou o pastor Josley. Eu sou professor do seminário evangélico na Igreja de Deus. Também tenho o meu canal no YouTube e gostaria que, caso você não tenha se inscrito ainda, vai lá no meu canal, se inscreva lá, divulgue este material. Ele é gratuito e nós já estamos terminando a carta aos Romanos, já fechamos o capítulo 15 e vamos para o capítulo 16. Lá você tem uma aula completa de homilética, várias aulas completas de homilética para você poder aprender a pregar a palavra de Deus. Lá você encontra estudos temáticos, lá você encontra vários sermões. Então, indiquem o meu canal para outras pessoas para que eles possam ser abençoados e possam também se interessar por teologia. Amém, meus irmãos? Ficam com Deus. Foi um prazer estar com vocês nesses pequenos momentos que nós estivemos aqui, que realmente a palavra de Deus possa surtir efeito, que o livro de Romanos seja uma carta marcante na sua vida, que você realmente aprenda a palavra e aprenda a gostar da palavra de Deus. Fiquem com Deus, um grande abraço e até uma nova oportunidade.